Olá, eu sou João Fortunato e você já está no Brand Security Podcast. Seja bem-vindo. Na edição de hoje do nosso podcast, eu quero conversar com vocês sobre comunicação de crise. Reforçar a importância da comunicação de crise no processo geral de gestão das crises corporativas. Na raiz de todo plano de comunicação de crise, não é segredo, está a tentativa da empresa, vítima da crise, em alcançar um resultado positivo para a sua narrativa, ou seja, incluir a sua versão na história que está sendo contada a respeito do evento adverso que sofreu. A empresa pode, por diferentes razões, não ser capaz de controlar as consequências de uma crise imprevista, por exemplo, mas pode contribuir e muito para a história que está sendo revelada no seu entorno, no entorno da crise. Fazer isso pode ajudar a mitigar a extensão dos danos à sua imagem, à sua reputação e, consequentemente, aos seus negócios. São muitas as razões pelas quais um plano de comunicação de crise deve ser considerado como parte essencial na estratégia geral de gestão de crise da empresa. Eu vou apontar algumas delas. As partes interessadas, os stakeholders, eles têm a necessidade e também o direito de saber o que está acontecendo. E não só o porquê que aconteceu e o que a empresa pretende fazer para corrigir os danos do que já está acontecendo e impedir que o evento se repita. A percepção pública, vale lembrar sempre, se forma muito rapidamente e há apenas um pequeno espaço de tempo, uma janela que se abre para a empresa moldar a sua narrativa. A definição de uma estratégia de comunicação clara e objetiva permite que a opinião pública perceba que existe uma liderança organizacional saudável, o que aumenta a confiança dos públicos-alvos na capacidade da equipe em gerenciar com eficácia a situação. Danos à imagem e à reputação pode se transformar em danos financeiros, que obviamente podem ser mitigados com a execução de uma estratégia de comunicação de crise bastante eficaz. Dada a natureza de algumas crises, se as comunicações não forem rápidas e claras, existe o risco, sim, esse risco existe, de uma empresa parecer incompetente, negligente, e até criminosa, quando não ser acusada ainda de obscurecer intencionalmente os fatos. Ao implantar qualquer estratégia de comunicação, as considerações éticas elas são fundamentais. Como sempre, a honestidade é a melhor política. Isso também vale para a transparência. Às vezes, no entanto, há circunstâncias que envolvem privacidade ou segredos comerciais, que precisam ser levados em consideração na equação da comunicação de crise. Então, esses 5 pontos eles são importantes quando se vai aplicar o processo de comunicação de crise. Isso reforça ainda mais a sua importância, a importância da comunicação no processo geral de gestão de crise. Vocês sabem que nesse processo mais amplo, nesse projeto mais amplo para a gestão de uma crise, sobretudo uma crise grave, você tem vários ramos que você tem que atender simultaneamente. E a comunicação com a opinião pública é um dos mais importantes desse processo geral. E por isso precisa ser considerado sempre com muito cuidado. Tá bom? Valeu, espero vocês tenham gostado dessa dica de hoje e até a próxima no nosso Brand Security Podcast.